Salve, salve galera, Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Mais um vídeo aí dessa série sobre as mentiras do sistema religioso. E neste vídeo nós vamos falar do Anticristo. Isso mesmo, o Anticristo, um personagem bíblico que ao passar do tempo, ao passar das gerações, dos séculos, se criaram várias e várias teorias que o transformaram num personagem fictício, de ficção científica, de um verdadeiro filme de Hollywood. Como assim? Do que eu tô falando? Então, pra gente começar, vamos lá para Apocalipse capítulo 16, versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então olha só, tem o dragão, a besta e o falso profeta. São 3 personagens diferentes, eles não são o mesmo personagem. O dragão eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, eu vou falar em um outro vídeo. Mas o dragão, ele é o pecado, ele é a natureza humana. A besta são vários reis, são muitos reis que governaram durante o tempo lá de Israel, lá de Jerusalém. E o falso profeta seria o tal anticristo que perseguiria os cristãos. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 17, versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então olha só, nesse capítulo, o anjo ele vai explicar o mistério da besta para o apóstolo João, que teve a visão de Apocalipse. Antes de nós continuarmos, eu quero lembrar que Apocalipse, como em vídeos passados eu já mostrei, que é um resumo do Velho e do Novo Testamento, só que numa linguagem muito mais figurada, mas que achamos todas as passagens de Apocalipse referente no Velho e no Novo Testamento, como eu já mostrei em vídeos passados. Bom, então continuando, vamos ler dos versículos 9 até o 12. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E a besta, que era e não é, também ele é o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Bom, esse sentido eu já expliquei em vários outros vídeos, então deixando claro que a besta são vários reis, são 7 reis e que depois viriam outros, um 8º rei e que os chifres também seriam mais 10 reis. O anticristo, ele seria apenas um desses reis, ele não é a besta inteira, a besta completa, ele é só um desses reis. Todos esses reis formam a besta. Então, o anticristo ele não vai trazer a marca da besta, como muitos dizem que o anticristo é responsável por trazer a marca da besta. Não, ele pode até continuar trazendo a marca da besta, mas quem vai trazer a marca da besta são todos esses reis, desde o primeiro rei até ao último. O anticristo só vai fazer parte disso. A marca da besta já está no mundo. Não é ele que vai colocar a marca da besta. Então, só para mais detalhes, lá no versículo 1 do capítulo 17 ainda, diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas. A meretriz é Jerusalém, é a cidade de Jerusalém que se prostituiu. Ela é meretriz porque se tornou prostituta. Era o povo de Deus, eram aquele povo escolhido de Deus, porém se prostituiu com ídolos, com vários tipos de doutrinas, idolatria e vários tipos de prostituição de outros povos. Por isso se tornou meretriz. E esse julgamento é aquele julgamento que os 12 apóstolos vão sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É o julgamento de Jerusalém. E lá no versículo 18 diz assim: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, naquele momento, quem dominava sobre todos os reis da terra era Roma. A cidade que está falando ali, a mulher assentada na besta, é Roma.
É a partir de Roma que vai vir todos esses reis. Roma é essa cidade em que perseguem os cristãos e que vai devastar Jerusalém, que é a meretriz. Então vamos ver agora um pouco mais sobre o anticristo, mais detalhes sobre esse tal anticristo. Vamos lá para 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então olha só, não vai aparecer apenas um anticristo, mas muitos anticristos já tinham surgido naquela época que João escreveu esse livro, escreveu esta carta. Em 1 João ainda, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Então, lá naquela época de João, quando ele escreveu esta carta, o espírito do anticristo já estava no mundo. Segundo a João, capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então olha quem é o anticristo, o enganador. Ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Então esse é o anticristo, aquele que não confessa que Jesus veio em carne. E tem um detalhe, muitos hoje também não confessam que Jesus veio em carne por suas obras. Eles creem porque sabem que Jesus morreu na cruz, mas eles confessam com a boca, só que com as suas obras eles não confessam que Jesus veio em carne. Mas como assim? Bom, então calma aí que nós já vamos entender isso. Jesus, quando ele veio em carne, ele se intitulou de Filho do Homem. Vemos muitas passagens antes da cruz de Cristo, ele mesmo dizendo que é o Filho do Homem e que o Filho do Homem voltaria e que a vinda dele seria para julgar as 12 tribos e para trazer vingança contra Jerusalém, e era para os apóstolos aguardarem a vinda do Filho do Homem. Esse Filho do Homem era Jesus, aquele que veio em carne. Então, olha o que diz em Lucas capítulo 11, versículo 30. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Então, nesse versículo diz que o Filho do Homem é um sinal para aquela geração, porque naquela geração se prestou contas da morte de todos os profetas, inclusive desde o tempo de Abel até ao último profeta. Foi prestado contas daquela geração que teve Jesus como Filho do Homem, como Jesus carne. Hoje muitos frequentam um templo negando que Jesus veio em carne, ou seja, eles confessam que Jesus veio com a boca, mas o ato de ir a um templo está negando que Jesus veio em carne, porque isso se fazia antes da cruz. Então ele veio e através do seu sacrifício na cruz, ele então nos enviou o Espírito Santo, em que fez de nós agora templos do Espírito Santo. Então não há necessidade de nós irmos ao templo para adorar a Deus, porque ele está dentro de nós. O reino de Deus agora está dentro de nós. Ele não vem com visível aparência, porque ele está dentro. Muitos negam esse fato e vão até a um templo para adorar ao Senhor, negando assim que Jesus veio em carne, negando o sacrifício dele na cruz. Muitos também tomam Santa Ceia, mas a Páscoa, aquela ceia que Jesus fez na Páscoa, sempre foi uma representação de quando o Messias viria para se sacrificar na cruz. Eles teriam que comer o pão e beber o vinho, aguardando até o dia em que o Messias viesse, até o dia em que Jesus, o Filho do Homem, viesse em carne para morrer na cruz, concretizando então aquele simbolismo. Mas eles fazem até os dias de hoje, negando que Jesus veio em carne. É como eu disse, eles confessam com a boca que Jesus fez, mas com as obras deles, eles negam que Jesus veio em carne. E hoje muitos, mas muitos esperam uma vinda de Jesus ainda, esperando que Jesus vem buscar a igreja. Só que isso nem sequer tem na Bíblia, tem nas Escrituras. Não há nada, não tem nenhum versículo dizendo nas Escrituras que Jesus vem buscar a igreja. Muito pelo contrário, está escrito na Bíblia que a segunda vinda de Jesus é para prestar contas com aquela geração, é para julgar as 12 tribos de Israel.
Então olha só, as pessoas hoje esperam a vinda de Jesus, negando que ele já veio em carne naquele tempo e o sacrifício dele na cruz é que salva agora, porque muitos esperam a vinda dele para serem salvos. Só que a salvação veio através da cruz de Cristo. Ele já veio em carne e morreu e ressuscitou e hoje está à destra do Pai. Então agora vamos mais para duas mentiras que são verdadeiras heresias que as pessoas acreditam nos dias de hoje. E hoje uma das grandes heresias que levam muitas pessoas para o buraco é a tal doutrina do anticristo fazer uma aliança de paz. Ou seja, por que surgiu essa doutrina da aliança de paz? Porque eles viram que estão fazendo alianças de paz hoje e atribuíram isso na Bíblia, acrescentaram isso na Bíblia, pois não está escrito em lugar nenhum que o anticristo fará uma aliança de paz. Muito pelo contrário, lá está escrito que ele fará uma aliança com muitos, mas que haverá guerras até o fim. Como vamos conferir agora lá em Daniel capítulo 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aí diz que ele fará uma aliança com muitos e não uma aliança de paz. Só que olha agora um versículo anterior, o versículo 26. Depois das 72 semanas, será morto ou ungido e já não estará. Claramente esse ungido que vai ser morto é Jesus. Aí claramente está falando da crucificação dele, de quando crucificaram Jesus. Continuando. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, depois de Jesus ser morto, o povo de um príncipe virá e destruirá a cidade e o santuário. Aí também claramente é uma referência do ano 70, onde o general Tito ele invadiu Jerusalém e devastou Jerusalém e derrubou o templo, deixando apenas um único muro de pé, que hoje é o Muro das Lamentações. É uma clara referência do ano 70 essa passagem. Agora, continuando. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra e desolações são determinadas. Então, olha só, o seu fim será num dilúvio e até ao fim haverá guerra. Não tem passagem dizendo que haverá uma aliança de paz. Muito pelo contrário, até o fim haverá guerra. E quando fala que o seu fim será num dilúvio, é num dilúvio de sangue, num banho de sangue, na matança, na guerra que se vai se propagar naquele tempo, que já se propagou no ano 70. Então olha só, algumas mentiras ensinadas pelo sistema religioso, de que Jesus vem buscar a igreja. Isso não existe na Bíblia, não existe nenhum versículo dizendo que ele vem buscar a igreja, mas que na vinda dele, que é para aquela geração, é para julgar as 12 tribos de Israel e é para trazer vingança e cobrar o sangue dos profetas que foram mortos daquela geração. Não existe vinda de Cristo para buscar a igreja. Outra mentira, não existe nenhuma passagem dizendo que ele vai arrebatar a igreja. Não existe nenhuma passagem dizendo isso na Bíblia. Outra mentira é que o anticristo vai fazer uma aliança de paz. Isso também não existe nas escrituras. E agora, uma outra mentira é que ele se assentará no trono de Deus, como naquela passagem de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eles pegam essa passagem e dizem que eles vão se assentar no templo de Salomão. Por isso eles esperam a terceira reconstrução do templo de Salomão. Só que o templo nem tinha um trono para se assentar lá. Mas então o que essa passagem quer dizer? Olha só, lá em Mateus capítulo 23, versículos 1 e 2. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Então olha só, isso é uma figura de linguagem. Como Jesus falou que na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, mas Moisés não tinha uma cadeira. Ou seja, é um título, uma posição.
Esse é o significado. Quando fala que o anticristo vai se assentar no trono de Deus, ele vai querer tomar o lugar de Deus sobre os cristãos, sobre o povo. Ele vai perseguir os cristãos para impor uma idolatria a ele. E não que ele fisicamente vai até o templo de Salomão e sentar num trono que está no templo de Salomão. Não tem nada a ver com isso. Ele vai exigir adoração como se fosse o próprio Deus e não se assentar no trono que está no templo de Salomão. Então essa reconstrução do terceiro templo de Salomão não tem nada a ver com o que a Escritura está dizendo. Jerusalém já pagou o preço, o templo já foi destruído, nós agora somos o templo. Esse templo já foi, acabou, passou. Dizem que tem que ficar observando tudo o que acontece com Israel, o que se passa lá, mas isso nem sequer é verdade. Alguns também trazem doutrinas sobre as duas casas de Israel. Isso é uma tremenda heresia. É contra o que está escrito na Bíblia. Porque lá em Romanos, capítulo 10, versículos 11 e 12, diz assim: quanto as Escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, depois da cruz, quando ele enviou o Espírito Santo, Deus é o Senhor de todos aquele que crê em Cristo. Não existe duas casas de Israel, não tem necessidade de observar Israel, porque Israel perdeu o valor. Agora todos os povos do mundo é um mesmo povo, é um único povo em Cristo. Eles são todos iguais, não há necessidade de observar mais o povo de Israel. Eles não são mais o povo escolhido de Deus. São todos aqueles agora que crer em Cristo. Então, muitos hoje esperam a vinda de Jesus, uma vinda que não vai acontecer, negando que ele veio em carne, morrer na cruz para trazer a salvação. A salvação vem por intermédio da cruz e não da segunda vinda. A segunda vinda foi para salvar aqueles que ainda aguardavam a salvação. Aquele povo daquela época, para julgar as 12 tribos, para trazer vingança para Israel. Então muitos religiosos estão apagando a verdade, estão escondendo, estão fermentando, colocando fermento na verdade. Por isso muitas pessoas são enganadas e não conseguem enxergar a verdade. Elas não conseguem ver por causa dos fermentos dos fariseus, que hoje é o fermento dos religiosos. Eles se acham como se fossem judeus, mas hoje já não existe mais esse povo escolhido que é os judeus. Hoje todos são um só em Cristo. Eles são gentios e querem agir como judeus. Portanto, fermentaram a verdade. E muitos estão seguindo e caindo no mesmo buraco que eles, porque são guias cegos. Hoje, quem é o guia é o Espírito Santo, não precisamos mais de guia. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que ficou muito bem claro as mentiras e doutrinas, heresias que foram ensinadas sobre o anticristo e que a própria Bíblia não respalda. Então eu vou ficando por aqui, esse foi mais um vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e se gostou, deixe o seu like e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!